Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje nós trataremos com os aspectos gerais do continente asiático na sua parte final. Nas aulas anteriores, a gente discutiu um pouco a respeito da situação física do continente, evidenciando os principais acidentes geográficos, e em seguida dividimos a Ásia em blocos regionais. Na segunda aula nós tratamos com a parte relativa ao Oriente Médio, a parte relativa à Ásia Meridional e também a Ásia de Sudeste. Hoje nós trataremos da Ásia do Extremo Oriente e também da Ásia Central e da Ásia Setentrional. A região com a qual nós trataremos é conhecida como Extremo Oriente e às vezes Ásia de Leste. Ela compreende um grupo de países que se mostram bastante tradicionais ao longo da história, conservando ritos, conservando padrões culturais que são muito diferentes em relação àqueles que nós descrevemos para a história do continente americano, da África e da Europa. Esse grupo de países chegou realmente a fazer uma diferença muito grande nos últimos 50 anos pela dinâmica que foi imposta à sua capacidade produtiva, à sua economia. Isso fez com que eles se projetassem como nações de grande dinamismo econômico e de enorme capacidade técnico-produtiva. Nós estamos falando aqui do Japão, da Coreia do Sul, da China e de Taiwan. Mas também inclui nesse conjunto um país pobre, um país fechado, extremamente fechado, e que nos últimos tempos acabou também por chamar a atenção da imprensa mundial ao desafiar, por exemplo, os Estados Unidos e as potências orientais com o seu arsenal atômico. Trata-se, no caso, da Coreia do Norte. Um dos aspectos marcantes dessa geografia regional diz respeito às tradições culturais desses povos. Tanto chineses, quanto japoneses, quanto coreanos apresentam padrões de comportamento que foram também particulares no que diz respeito às questões gastronômicas, às questões culturais e às questões arquitetônicas. As questões culturais foram muito marcadas, principalmente pelo budismo, pelo shintoísmo, que nessa região dão um tom bem diferenciado ao comportamento das famílias e das pessoas em geral. Mas o que mais chama a atenção do padrão cultural é principalmente o aspecto demográfico. Essa região concentra hoje algo em torno de quase 2 bilhões de habitantes. Uma parte muito expressiva da população da Terra e que tem uma sobrevivência garantida a partir de alguns processos que foram desenvolvidos ao longo da história. O cultivo do arroz e o pescado nessa região garantem a sobrevivência da maior parte da população, mesmo aquelas situadas mais para o interior dos países, mas que têm, de modo geral e principalmente na China, uma enorme riqueza no que diz respeito à questão da produção da piscicultura e também de outros tipos de frutos do mar. Desde o final da Segunda Guerra, no entanto, e principalmente a partir dos anos 70, essa região tem se transformado, do ponto de vista da sua economia, numa das mais dinâmicas áreas de produção industrial. É uma produção industrial que foi conquistada a partir de investimentos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, interessados em conquistar aliados nesta região e fazer oposição à expansão soviética do período. Essa área acabou se transformando numa das áreas mais expressivas da produção econômica ao atrair enormes empresas que necessitavam de grandes quantidades de mão de obra barata e que se deram muito bem nessa região, já que ela é bastante populosa. Além disto, essa área nos últimos tempos tem também se notabilizado pela pesquisa científica e o resultado é que hoje em torno de 60% dos produtos da indústria eletrônica têm ligação direta com os países que compõem esta região. É o caso, por exemplo, da China, que nos últimos tempos tem um embate direto com a economia norte-americana, muito mais, na verdade, pelas imposições colocadas pelo governante dos Estados Unidos, mas que ainda assim mostram que essa área tornou-se muito competitiva, muito dinâmica e extremamente capaz em termos da sua produção econômica total.
Considerando principalmente as transformações pelas quais tem atravessado a China, esta região também tem se notabilizado por mudanças no comportamento do consumo. Aquelas populações que anteriormente estavam radicadas no campo e que viviam num regime quase que de subsistência, têm despontado para o mundo hoje como uma grande consumidora de produtos industriais e de produtos culturais. Esta tem sido uma das áreas de maior visitação no mundo, superando em muito o número de visitantes que, por exemplo, a Europa consegue ao longo do ano. Nos últimos tempos, essas tendências também têm se colocado na gastronomia, na moda e principalmente nos ramos mais adiantados da ciência e dos aspectos técnicos eletrônicos. Não há como negar, então, a importância da China nessas novas transformações. E aí vem a pergunta: quem é essa China? Quem é essa produtora de grande quantidade de produtos que hoje, no cenário internacional, se encontram distribuídos em todos os locais? Bem, a China é um colosso territorial que sofreu uma revolução comunista a partir ainda da primeira metade do século XX, o século passado. Despontou aí uma liderança extremamente importante que acabou conduzindo a China dentro de um modelo fechado, e embora seja também um modelo socialista, tal qual o soviético, modificou-se por completo em relação às propostas colocadas inicialmente pelos marxistas dentro da antiga União Soviética. A China que nós estamos falando foi liderada por um indivíduo chamado Mao Tse-tung, que governou durante muito tempo a China dentro de um aspecto socialista bastante fechado e num modelo social que previa a terra e as relações agrícolas como sendo as mais importantes para o desenvolvimento da sua força de trabalho interna. Após a morte de Mao Tse-tung, a China passou por transformações muito intensas. Os países do Ocidente já vinham num desenvolvimento econômico que chamava muito a atenção das periferias, tanto capitalistas quanto socialistas do mundo. E no caso da China não foi diferente. Um grupo liderado pelo chinês Deng Xiaoping acabou produzindo uma transformação muito forte ao propor uma abertura gradual da economia, mas mantendo-se os mesmos padrões políticos e culturais dominados pelo Partido Comunista Chinês. E isso acabou trazendo uma série de transformações, entre as quais uma industrialização que fomentou uma urbanização intensa, principalmente na parte leste do país, voltada para o Mar Amarelo, a nacionalização e o desenvolvimento tecnológico, o incentivo tecnológico à nacionalização foi um dos pontos fundamentais e que acabou levando à capacitação de muitas grandes empresas chinesas no mercado, sobretudo o mercado ligado com os ramos eletroeletrônicos, e o aumento do consumo, que fez com que boa parte dos chineses passassem a desfrutar progressivamente de benefícios que antes só eram quase que concedidos, quase que exclusivos das populações ocidentais industrializadas. As bases do recente crescimento chinês, então, se deveram principalmente à atração de capitais estrangeiros, às facilidades para exportação, as dificuldades foram substituídas por incentivos à exportação, as subvenções e redução de impostos, que fizeram com que essas fábricas pudessem economizar, e muito em relação aos custos produtivos que elas tinham nos seus países de origem, normalmente países com impostos muito elevados e com dificuldades para a contratação de mão de obra. O fornecimento de mão de obra barata e os investimentos estatais, interessados em trazer para os seus países novas oportunidades de emprego e renda e que pudessem dar uma projeção econômica melhor para a sua população. Essas mudanças acabaram trazendo uma situação completamente nova, inusitada. Outros países socialistas continuavam países de economia fechada, mantendo o controle estatal da economia, sem praticamente nenhuma regra de mercado, além do rígido controle da população. No caso da China, nós definimos a China mais como um capitalismo de Estado,
onde a economia está vinculada às regras de mercado em uma boa parte das situações. Obviamente que o governo controla determinados preços, determinados insumos, determinados tipos de condutas econômicas, mas, no geral, a economia funciona livremente. Os produtos têm preços e esses preços oscilam de acordo com a oferta e com a demanda, com a procura desses produtos. Por outro lado, a questão dos costumes gerais, o comportamento da população, o acesso à informação e outros recursos que estão vinculados à questão do convívio social são regulados fortemente pelo Partido Comunista Chinês, que, aliás, em regime de partido único, elege internamente e praticamente sem objeções os seus líderes, as suas principais lideranças administrativas. Do ponto de vista econômico e do desenvolvimento, no entanto, a China é um país bem diferenciado. Internamente, ela apresenta diferenças marcantes entre as suas porções leste e oeste. A parte leste, voltada para o Mar Amarelo e para o Oceano Pacífico, está muito mais desenvolvida nos últimos tempos por força da implantação industrial e pelo dinamismo de suas exportações. Por outro lado, na parte mais interna, e sobretudo na face do extremo oeste, a China apresenta-se como quase um vazio demográfico. O fato é que essa região apresenta-se como uma das regiões mais áridas do globo. E apesar de haver inúmeros recursos naturais, como minérios, existe aí uma dificuldade de abastecimento. Praticamente as populações residentes vivem num regime de comunas, um regime de exploração da terra que é comunitário, oferecido pelo Estado, que auxilia na manutenção de vários tipos de abastecimento, entre eles o energético, mas essa população é uma população que se apresenta com baixo poder aquisitivo e muitas delas chegam mesmo a ser marginalizadas. Ao longo do tempo, há uma série de denúncias com relação ao isolamento que essas populações muitas vezes atravessam no decorrer do ano, sobretudo durante os períodos mais frios, já que essa região tem também uma das temperaturas mais baixas de todo o território chinês. A parte leste, por outro lado, configura-se como uma área dinâmica que cresce exponencialmente a cada ano. É nessa área em que se concentra boa parte da população chinesa, que se mostra hoje extremamente competitiva no que diz respeito à capacidade produtiva. A mão de obra tem alcançado níveis de especialização muito elevados, graças à inauguração de novos centros de pesquisa e das tradicionais universidades chinesas mantidas pelo Estado. As indústrias chinesas são hoje responsáveis por algo em torno de 40% de todos os produtos industriais manufaturados, semi-manufaturados e de alto teor tecnológico colocado no mercado mundial. Se a gente analisar dentro dessas condições produtivas, a China hoje ultrapassa cerca de 60% de produtos eletroeletrônicos em representatividade nacional no cenário internacional. Isto chamou a atenção de alguns analistas internacionais, dizendo que a China rapidamente igualaria e ultrapassaria o poderio econômico dos Estados Unidos. E do ponto de vista geoestratégico, essa é uma situação que merece, uma definição da parte dos governos. E foi exatamente isso que aconteceu. Recentemente, quando Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos, ele começa a desferir uma série de acusações contra a economia chinesa e contra aquela situação de inferioridade que começava a se colocar cada vez mais para os Estados Unidos. Disso houve aí um atrito diplomático muito forte entre esses dois países, que tem hoje chamado a atenção do mundo pelo fato de que ele pode desencadear uma nova guerra. Uma guerra comercial entre os dois maiores e mais importantes gigantes da economia do mundo, os Estados Unidos e a China. Até a próxima!